Encapsulamento é o que irá definir acesso aos métodos e propriedades, também conhecido como visibilidade. Public pode ser acessado por todas as subclasses e diretamente pelo objeto. Protected, disponível apenas para a classe Py e todas as classes que herdam da classe Py. E Private só está disponível para a classe que está implementada. Agora iremos ver como utilizar o encapsulamento em nossa classe para definir os acessos a propriedades e métodos. Por exemplo, em nossa classe carro, temos aqui a propriedade cor, público, e o método pintar também público. Então, significa dizer que teremos acesso direto aqui ao método e também à propriedade. Poderemos também, vou apagar aqui, o que poderia ser feito também, ao invés de utilizar diretamente o nosso método, é atribuir a cor diretamente, por ela ser público. Então, já que ela é uma propriedade pública, eu posso vir aqui uno cor igual a azul e aqui uno cor. Se eu voltar aqui, temos aqui a nossa cor do uno sem a necessidade de utilizar o método pintar. Mas vamos supor que essa propriedade não pode ser atribuída diretamente aqui pelo objeto, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo aí? Restringindo o acesso a tal. Então, poderemos utilizar aqui o protected, que somente a classe carro e as classes que herdarem da classe carro poderão ter acesso a ela dentro da nossa classe, tá? Ou seja, se voltarmos aqui, temos aqui, não foi nada alterado, e voltarmos e eu recarregar a página, o PHP nos mostra um erro fatal, dizendo que a propriedade cor da classe carro, ela é protegida, ou seja, eu não tenho acesso a ela. O mesmo se colocarmos private. E aqui ele nos informa que a propriedade private, carro, ela não tem acesso, a gente não pode acessar ela diretamente. A diferença de protected para private é que private somente nesse contexto aqui da nossa classe carro é que ela é visível. Então, se quisermos, por exemplo, pintar o carro e retornar a cor do carro, irei deixar a nossa propriedade como private, e aqui eu tenho o método pintar, que atribui a nossa propriedade cor, a cor informada, e aqui eu vou ter outro método, que ele será responsável por informar cor do carro, tá? E aqui return, que ele vai retornar a cor que foi atribuída pelo pintar. Lembro que aqui é uma propriedade, tá, pessoal? E aqui é um método. Vocês estão vendo aqui os parênteses, então é um método e aqui é a propriedade. Então, se voltarmos aqui, já que eu não tenho acesso direto, eu vou pintar de azul. E aqui eu vou retornar. Agora, eu não estou tendo acesso aqui à propriedade, e sim ao método. Tá ok? Então, eu utilizo aqui o parênteses. Então, se voltarmos e atualizar a página, podemos ver aqui que agora eu tenho acesso. Mas eu tenho acesso por quê? Porque os meus métodos são públicos. Se eu, por exemplo, colocasse esse método como private, eu já também não iria ter acesso, porque eu não posso chamar aqui o nosso método privado pintar.
E agora, para exemplificar utilizando protected, eu vou utilizar esse método aqui como protected, esse aqui também como protected. E se voltarmos aqui, tudo do jeito que está, atualizarmos aqui, não podemos porque ele é protected. Ele só pode ter acesso nas classes que herdam da classe carro. Então eu irei criar aqui uma nova classe chamada SUV. SUV é um tipo de carro, tá, pessoal? Que é a Tucson, a Captiva. Então eu irei criar aqui a classe SUV, irei colocar, então eu irei criar a classe SUV e vou estender a classe carro. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar public function pintando. Aqui eu vou passar a cor e aqui eu vou chamar this pintar. Esse pintar aqui é esse mesmo que está protegido. E aqui public function pintado. Aqui ele vai retornar. Você não vai retornar, eu vou dar um this cor, que é esta cor aqui que está protegida. Então aqui em carros, ele inserir SUV. Agora irei instanciar. Aqui irei colocar Tucson SUV. E aqui, em vez de pintá-lo, irei utilizar o pintando. E aqui Tucson pintado, tá? Que eu estou utilizando eles como públicos para poder ter acesso aqui no meu objeto, mas eles estão como protected na classe carro. Se eu voltar e recarregar, basta eu tenho que retornar aqui. E aqui temos a nossa cor azul da SUV Tucson. Ou seja, temos acesso à classe, aos métodos e atributos protegidos da classe carro diretamente na classe carro, se for private ou protected ou public, a classe carro tem acesso. Protected, a classe carro tem acesso, e as classes que herdam a classe carro também têm acesso, como podemos ver. Elas têm acesso aqui ao pintar, que está como protected, mas eu tenho acesso. E o private apenas se for no carro, tá? E o public, como vimos anteriormente, de qualquer lugar.